Olá, hoje celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Agora iremos acompanhar o Evangelho segundo São João, capítulo 6, do versículo 37 ao 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: No que segue o Senhor irá iniciar você no conhecimento dos mistérios. Em primeiro lugar, fala da sua divindade, por isso lhes diz: E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. E ele não disse isso referindo-se ao seu corpo, porque disso falou mais tarde quando disse: O pão que eu te darei é a minha própria carne. Mas agora ele fala da sua divindade, porque a sua carne é pão através da palavra de Deus, que se torna pão celestial para todo aquele que recebe o mesmo Espírito. Ou talvez com estas palavras eu vos disse, ele dá a conhecer o testemunho das Escrituras, ao qual se referiu antes, quando disse: São eles que dão testemunho de mim, em João 5, versículo 39. E noutro lugar disse-lhes: Porque eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes, em João 5, versículo 43. E quanto ao que lhes disse, e que me vistes, refere-se, embora de forma oculta, a milagres. Ao dizer, tudo que o Pai me dá, mostra que acreditar em Jesus Cristo não é uma coisa contingente, nem se realiza apenas pela razão humana, mas requer aquela revelação que vem do alto, mesmo no alma piedosa que recebe a revelação. Portanto, aqueles a quem o Pai não dá não estão isentos de culpa, porque também precisamos da nossa própria vontade para acreditar. Com isso ele refuta a descrença deles, mostrando que quem não crê nele se opõe à vontade do Pai. Mas São Paulo diz que o Filho os levará ao Pai, em 1 Coríntios 15, versículo 24, isto é, quando entregar o reino a Deus e ao Pai. E assim como o Pai quando dá não se priva de nada, o Filho também não o faz quando dá. E disse que o Filho liberta, porque por meio dele somos levados ao Pai. E a respeito do Pai foi dito, através de quem fostes chamados a viver em parceria com seu Filho. Eu serei salvo, porque vim e me encarnei para o benefício deles, em 1 João 2, e 1 Coríntios 1, versículo 9. Daí se segue, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas o que você diria? Algumas coisas são suas e outras são dele? E para que ninguém pensasse algo semelhante, acrescentou: E esta é a vontade daquele Pai que me enviou, que todo aquele que vê o Filho tenha vida eterna. E é por isso que o Filho também quer, porque dá vida a quem quer. Então, o que isso está dizendo? Não vim fazer mais do que o Pai quer, pois não tenho a minha vontade separada da do Pai, todas as coisas que são do Pai são minhas. Mas ele não disse isso, porque deixou para o final. E enquanto isso esconde as coisas superiores. Quanto ao que disse não perca nada com tudo isso, não dá a entender que precisa cuidar deles, mas antes diz isso para que possam obter a salvação. E depois de ter dito, não perca nada disso, e não o expulsarei, acrescenta, mas eu o ressuscitarei no último dia.
Porque no dia da ressurreição todos os maus serão expulsos, conforme diz São Mateus no capítulo 22, versículo 13. Tomai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Porque serão eles próprios que se perderão, como também diz São Mateus no capítulo 10, versículo 28, quem pode perder o corpo e a alma no inferno? E por isso lhes fala muitas vezes da ressurreição, para que não julguem a providência de Deus apenas pelas coisas presentes, mas também considerando a vida após a morte. Santo Agostinho escreveu: e por que ele não será expulso? Ele explica dizendo: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A alma separou-se de Deus porque era orgulhosa e por isso fomos expulsos pelo orgulho. Mas voltamos com humildade, porque o médico, ao estudar a doença, se curar o que foi produzido por uma causa e não eliminar a causa em si, declarará que só cura por pouco tempo, mas a doença durará tanto. Enquanto ele não o fizer, a causa desaparece. Para curar as causas de todas as doenças, ou seja, do orgulho, o Filho de Deus desceu e tornou-se humilde. Por que então, cara? Você é arrogante? O Filho de Deus tornou-se humilde por vós. Talvez você pudesse ter vergonha de imitar um homem humilde. Imite pelo menos um Deus humilde. Esta é a recomendação da humildade. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque o orgulho faz a sua vontade e a humildade faz a vontade de Deus. E vejam como ele fala aqui dessas duas ressurreições. Aquele que vem a mim já está ressuscitado, tornando-se humilde em meus membros, mas eu o ressuscitarei no último dia. E para provar o que disse, que tudo que o Pai me deu, e a respeito do que disse depois, que nada se perca, acrescenta, e a vontade de meu Pai que me enviou é esta, que todo mundo que vê o Filho e nele crê terá a vida eterna. Antes dizia também, em João 5, versículo 24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e agora diz, aquele que vê o Filho e nele crê. Ele não disse, e acredita no Pai, porque acreditar no Filho é o mesmo que acreditar no Pai, pois assim como o Pai tem vida em si, também concedeu ao Filho ter vida em si, e em João 5, versículo 26, para que conceda que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e crendo e passando pela vida, passe como aquela primeira ressurreição. E como esta vida não é a única, fala também da segunda, e eu o ressuscitarei no último dia. Até amanhã.